pauta oferecida pela mesa. O resultado negativo do déficit primário do governo Lula de 2023, que a gente teve, né? Foi déficit, foi negativo. Pode afetar a vida da população? Isso tudo que a imprensa fala, que você vê nos jornais, ou não? Tem motivos para se preocupar? Ou não temos? Débora, eu converso contigo. Bom, meu comentário será breve. O colega fez uma leitura mais minuciosa, né, do relatório do Tesouro e ele vai poder estar trazendo dados para vocês. Bom, a pergunta é, tem motivos de preocupar? Sim. No meu ponto de vista, sim. Por quê? Por quê? Primeiro que é um resultado negativo para o primeiro ano de um governo, que a ideia é déficit zero, né? Essa é a ideia do governo, pelo menos o que diz... Esse era o objetivo que foi anunciado, de Haddad, né? Aí primeiro, que seria de um valor que o Rodrigo vai trazer já daqui a pouco, mas que superou o esperado. E aí qual é a minha preocupação? Porque assim, todo país, ele quer que seja um celeiro de investidores, porque isso traz empregabilidade, né? E isso é bom para todo mundo. E chega aqui na ponta, né? E aí, a depender de como estiver as contas públicas, o investidor, você, Nerisvaldo, investidor, você vai colocar seu dinheiro, porque você não pensa com a emoção, você não tem ideologia, você quer lucro, é o seu dinheiro. Então, você vai fazer uma pesquisa. Existe uma segurança jurídica sólida nesse país? É um local seguro para eu estar investindo? Tudo isso é levado em consideração antes de vir investir no seu país. Isso é em todo o mundo, né? São questões que é levada em consideração. Além desse recurso, pode haver também a fuga de capital que está no país. Então, além da vinda de outros investidores que poderiam estar investindo no nosso país, pode ocorrer também a fuga. Então, eu fico preocupada nesse sentido, né? E também, assim, vamos aguardar agora 2024, porque o ministro Haddad, ele terceiriza também a responsabilidade, ele quer jogar só a responsabilidade no governo anterior do ex-presidente Bolsonaro, devido ao pagamento de não ter pagado os precatórios e agora não tem mais a opção de recorrer. Corrija-me se eu estiver errada, professor. E o governo, ele teve que estar fazendo esse pagamento. Tem também o pagamento do auxílio Bolsa Família, que também acaba onerando a folha. Aquele aumento foi debatido lá atrás, né? Que a gente sabia que ia ter a oneração agora, e isso ia impactar também, né? Outro fator que também preocupa bastante é querer furar o teto de gasto, não ter essa preocupação com o teto também, eu acho que é algo que preocupa bastante. E outro fator, além dessas despesas que teve a mais, como eu elenquei anteriormente, a queda nas receitas. Então, foi esse conjunto de ações que acabou gerando esse resultado, as despesas e a queda das receitas, e aguardar o posicionamento do governo, de como é que ele vai se comportar de agora para frente, para ver como vai ser aí 2024 e 2025. Dinheiro foi feito para gastar, professor? Dinheiro foi feito para gastar com responsabilidade. É importante fazer esse pronunciamento. Nerisvaldo, vou começar respondendo que não, eu não vejo impacto necessariamente na vida da população no que diz respeito ao resultado negativo do déficit primário aí do primeiro ano do governo Lula. Por quê, professor Rodrigo? Teríamos motivos para se preocupar caso os principais indicadores econômicos do país tivessem fechado no negativo em 2023. O que diz se a economia está negativa ou crescendo são os indicadores econômicos que são respeitados pelas instituições, pelos organismos internacionais. A gente precisa lembrar que mesmo com esse déficit primário, não podemos esquecer que o Brasil em 2023 ele cresceu mais de 3% do seu PIB, superando as expectativas negativas do mercado financeiro. É importante dizer isso, que o Brasil teve esse crescimento em 2023, certo? A inflação no geral controlada, e aí a gente pode até entrar naquele debate, em partes eu até concordo, a inflação está controlada no geral, mas muitas vezes a gente não percebe a queda do preço dos alimentos na nossa região, no nosso território. Por quê, professor? Por diversos fatores históricos, fatores culturais e o principal, na minha opinião, a falta de fiscalização, muitas vezes pelos órgãos de fiscalização no que diz respeito. Tem estabelecimentos que estão com produtos com preços do período da alta da pandemia, que se tinha uma grande inflação no país. E ninguém se discute isso, ninguém debate essa questão do preço. Ou a inflação no geral, ela foi controlada em 2023. Isso é mérito do governo, certo? A queda histórica na taxa de desemprego é um outro indicador muito importante. Desde 2014,
2014, época ainda da presidente Dilma, o desastre da gestão da Dilma, a gente tem aí uma das heranças que foi a questão do desemprego, certo? Um ponto negativo da gestão Dilma, que foi corrigido agora, anos depois, ou seja, é outro indicador que 2023 fechou positivo, foi essa questão da queda histórica na taxa de desemprego. O recorde na balança comercial com as exportações, principalmente do agronegócio, que tinha um grande medo do presidente Lula. Não sei se ainda permanece esse medo com o dinheiro entrando em caixa, mas o agronegócio é um setor que sempre se posicionou contra o presidente Lula, mas inicialmente foi um dos principais setores a lucrarem em 2023, principalmente por conta aí das exportações da balança comercial. Ou seja, eu teria outros indicadores, mas para a gente não alongar no nosso comentário, ou por isso que eu justifico a minha resposta que não temos do que se preocupar exatamente, por conta desses indicadores positivos, principalmente, volto a destacar, o PIB. Dentre outras indicações técnicas e positivas da economia, ou seja, por isso, na minha opinião, não tem necessariamente essa preocupação. Segundo o relatório do Tesouro Nacional, que é o documento no qual a gente precisa fazer uma leitura mais técnica, é o documento no qual a gente precisa ter uma noção mais exata desses gastos, a colega Débora iniciou muito bem aí, a partir do momento que ela começou a elencar, e isso é importante, porque isso é informação, não é necessariamente opinião, mas é uma informação, que é a questão dos precatórios. Os precatórios que o ex-presidente Bolsonaro resolveu não pagar, mas foi acionado judicialmente, ele conseguiu esse direito, ou seja, ele tinha realmente o direito de não pagar e de prolongar esses precatórios, e o ex-presidente conseguiu, por meio judicial, aí, prolongar o pagamento dos precatórios até 2027. Para quem não sabe, os precatórios são dívidas judiciais que o governo federal foi obrigado a pagar com os servidores por meio dessa decisão, ou seja, o ex-presidente conseguiu aí prolongar até 2027. O governo Lula entende que é importante o pagamento dos precatórios para aquecer a economia, é dinheiro na praça, usando a expressão popular, e aí o governo Lula antecipou esse pagamento, e sabemos que esse pagamento foi de 93,14 bilhões, ou seja, quase 100 milhões, ou seja, quase a metade desses 230 milhões aí do déficit primário. Um outro gasto que a colega já pontuou, vou trazer mais detalhado aqui, é os 50 milhões que o governo precisou utilizar, 50 bilhões, corrigindo, precisou utilizar aí para ampliar o programa Bolsa Família, que era uma proposta de campanha não só do presidente Lula, o qual venceu as eleições, mas também do ex-presidente Bolsonaro. A pergunta é, se Bolsonaro tivesse vencido as eleições, ele não iria cumprir com o que ele prometeu? Eu acredito que ele iria cumprir sim, ou seja, já era previsto. Outro ponto importante, desculpa até por estar se alongando um pouco, mas são informações que está lá no relatório do Tesouro Nacional. É um documento chato, é um documento extenso, mas é importante a gente fazer uma leitura. Quase 40 bilhões em despesas previdenciárias. Sabe o que isso significa? Que o governo Lula deu um aumento real ao salário dos servidores federais, salário que estava defasado há muito tempo. Ou todos esses fatores terminaram contribuindo para o déficit primário. E o fator determinante também nesse processo é que o governo Lula precisou ajustar essas contas com base em um orçamento público, que é a lei de diretrizes orçamentária, que foi imposta pelo governo Bolsonaro, porque a gente precisa lembrar que tecnicamente todo presidente no seu primeiro ano de mandato, ele trabalha com base no orçamento público que foi previsto pelo gestor anterior. Quando ele consegue ser reeleito, não tem o que se falar. Mas nesse caso, como o presidente Lula venceu as eleições, ele precisou governar o primeiro ano de mandato dele com o orçamento público que foi previsto pelo ex-presidente, e o ex-presidente não levou em consideração algumas despesas e alguns gastos que iam precisar serem feitos. Eu não vou dizer necessariamente que é culpa dele, mas faz parte aí do ordenamento jurídico do nosso país, aí essa questão da regra. E o governo também arrecadou 20% a menos devido às medidas eleitoreiras do governo Bolsonaro, principalmente no que diz respeito aos impostos relacionados aos combustíveis, ou seja, as isenções. Para quem não lembra, o governo Bolsonaro deu isenções, ou seja, essas isenções terminou comprometendo muito aí a arrecadação do governo federal, e isso terminou impactando agora nesse déficit primário. Eu não estou aqui necessariamente justificando, eu acho que o governo tem que ligar o sinal de alerta, mas é importante dizer quais foram as causas técnicas que levaram a esse déficit primário aí no primeiro ano do governo Lula. E lembrando que a proposta do governo, com base aí no Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, da Economia, é déficit zero para 2024. O primeiro ano é incompreensível, principalmente porque o governo Lula tem o argumento, e é um argumento técnico plausível, que governou com um orçamento previsto pelo ex-governo, pelo ex-presidente. Agora em 2024, que eu acho que é a cereja do bolo, é agora que a gente vai saber de fato como vai ser administrado as contas públicas, certo? Mas o importante disso tudo
são os indicadores que foram extremamente positivos aí em 2023. Goste quem não goste, mas é importante a gente levar em consideração os indicadores, até porque o dado do déficit primário ele é importante numa análise maior, mas ele não é um indicador econômico, não é parâmetro. O que é parâmetro é o crescimento econômico do país. Nerisvaldo, queridos ouvintes, e quem nos acompanha aí pelas redes sociais, desculpe por me alongar um pouco mais no meu comentário, mas foi um comentário até mais técnico do que propriamente opinativo, assim como a colega Débora também pôde perceber, ela trouxe até mais informações nesse sentido. Eu passo para o relator. Quando eu falo que vejo com preocupação, é porque, assim, embora Rodrigo tenha elencado alguns pontos positivos, tem outros negativos. Nós temos um número grande também de empresas que fecharam agora, né, esse primeiro ano de mandato. De fato, os preços de vários produtos estão subindo. A gente fica preocupado porque, assim, o governo, ele gasta muito, né? E aí eu não estou aqui para falar se é certo ou errado, mas o fato é que gasta-se muito. A arrecadação despencou, né? E mesmo aumentando a tributação, porque vem a questão da sonegação de impostos, vai ficando uma situação insustentável do comerciante trabalhar. Ele não consegue pagar a carga tributária que já é tão alta e que vai subir ainda mais. O colega acabou de falar dos impostos que haviam sido, né, retirados na gestão Bolsonaro e que estão retornando agora e que com certeza irá impactar no orçamento de todos nós. Então, 2024 vai ser um ano bastante interessante e é interessante que todos nós estejamos atentos ao movimento do governo federal, assim como o legislativo, porque às vezes a cobrança fica muito no executivo. Eu falava isso enquanto o governo era Bolsonaro, mas o legislativo tem uma responsabilidade muito grande. O gasto público é algo assim absurdo e que precisa ser revisto. Uma reforma administrativa é algo que precisa ser debatido o quanto antes e que a gente, enquanto sociedade civil organizada, cabe cobrar dos seus representantes porque precisa ser feita. Não é compreensível que a gente continue pagando tantos impostos e eles continuem, quando eu digo eles, serve para todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, continuem gastando tanto e a gente sobrevivendo aqui embaixo. Se o seu papel é de provocar, o meu é de perguntar, professor. E Débora, primeiro, professor, há um tempo atrás, 23 de dezembro, saiu uma matéria em que o Fernando Haddad disse que se tivesse o comando ainda de Bolsonaro, possivelmente o déficit primário fecharia em 130 milhões, mesmo com tudo aquilo. E a minha pergunta para o senhor é por que mesmo vindo de uma pandemia, ainda o déficit de Bolsonaro seria apontado como um dos menores. E para você, Débora, esse rombo ele só não foi maior do que 2020, onde que você teve aí o déficit de Bolsonaro, que foi considerado um dos piores também. Mas mesmo assim, como um dos piores, os bolsonaristas ainda diziam que havia uma luz no fim do túnel, mesmo com muitas empresas ainda assim fechando e sem esperança em meio à pandemia. Por que naquele tempo havia uma luz no fim do túnel e agora não há essa luz para vocês? Começa com você. Você vai responder primeiro? É isso, Emilson. Eu acho que a resposta está um pouco no meu comentário, mas eu vou repetir novamente. Esse déficit primário foi extremamente negativo, um dos piores ao longo da história do nosso país, por conta desses fatores os quais eu apresentei, e eu amplio um pouco mais esses fatores, porque a gente precisa lembrar, a colega Débora acabou de colocar aqui que alguns alimentos estão subindo de preço, e é verdade de fato, mas a gente precisa entender o contexto histórico da economia do Brasil, que dialoga com a economia mundial. Não estou querendo aqui justificar, mas a gente precisa lembrar que o Brasil está inserido no mundo e a gente vive momentos tensos, principalmente do ponto de vista de conflitos geográficos, Emilson e queridos ouvintes. Ou seja, está em curso duas guerras, Rússia e Ucrânia, Israel e palestinos. Um outro fator determinante, inclusive para o aumento do preço de alguns alimentos, Débora, no que você tocou, é a questão climática. A questão climática. 2023 foi um dos anos mais quentes e isso impacta diretamente na produção de alimentos, principalmente por conta da estiagem e principalmente aqui na nossa região do Nordeste, no território da Chapada Diamantina, pela escassez de água. Ou seja, Emilson, esses fatores os quais eu elenquei contribuíram para esse déficit primário ser extremamente desastroso. Como eu disse, a cereja do bolo está em 2024, porque aí o governo Lula não vai ter o argumento que governou com o orçamento público deixado pelo ex-presidente ou pelas heranças deixadas pelo ex-presidente Bolsonaro, que a gente reconhece, mas a partir de 2024 o governo Lula não vai
vai poder ter esse amuleto. E aí a gente vai saber o fiel da balança de fato, quem está falando a verdade nessa história e como as contas públicas serão administradas. Rapidinho, Nerivaldo, para fechar. E é um grande erro, um grande equívoco a gente achar que as contas públicas, que o orçamento público é fácil de administrar, assim como a gente administra as despesas domésticas. Temos que lembrar que as contas públicas existe uma legalização e apenas 8% é livre para execução do presidente ou do poder executivo, ou seja, sobra uma porcentagem muito pequena. Boa parte desse valor ele já é verba carimbada, é verba destinada. Ou tá aí um pouco dessa justificativa nesse sentido, o porquê desse déficit primário e por que não se ter que se preocupar tanto. Bom, o colega gosta sempre de utilizar uma expressão que pode ser legal, mas imoral. Isso. Então, a gente fica assim sem entender como é que pode o país estar enfrentando, né? Não é a situação das melhores e gastar-se tanto, criando vários ministérios, emendas PIX, que subiu, né? O valor que era utilizado no antigo orçamento secreto, ele subiu. E respondendo sua indagação, Emilson... Débora, não é nenhuma correção não, mas inclusive a emenda secreta, eu esqueci de colocar, está dentro desses 8% que é livre do presidente destinar e gastar como quer. E muitos utilizam esses 8% que é livre do orçamento com as emendas secretas. Justamente. Entendeu? E como eu disse, eu ratifico. Pode ser legal, porém imoral. Sim. Tá? Porque a gente sabe muito bem que essa criação de ministérios são para puxadinhos, para acomodar partidos. Sabemos disso. Respondendo à indagação de Emilson, vale ressaltar, Emilson, que os 4 anos de mandato do ex-presidente Bolsonaro não foram fáceis. Tivemos desastres também, Brumadinho, que impactou, a guerra da Ucrânia, quando explodiu, Rússia e Ucrânia, foi na gestão Bolsonaro, e inclusive ele foi muito criticado quando ele foi à Rússia negociar fertilizantes, porque nós dependemos, o agronegócio depende desses fertilizantes, e ele foi muito criticado à época, mas um criticado que foi o que acabou salvando essa safra e até ajudando a próxima. E a pandemia, Emilson, onde nós tivemos repasses volumosos. Estados e municípios tiveram condições de administrar, né? Agora a gente não sabe como foi essa administração, se as pessoas acabaram não tendo o atendimento devido, mas assim, é inegável que os repasses foram feitos, inclusive prefeitos e governadores que não era da base do presidente Bolsonaro reconhecem esse esforço pelo governo federal. Tivemos diversos programas como o Pronamp para atender o caminhoneiro e tantas outras alas. E, passada a pandemia, a economia foi melhorando, atendeu bastante empresas que, se não tivesse tido essa atenção por parte do governo federal, com certeza o estrago seria muito maior. Muito bem.